A minha convidada desta semana já fez vários concursos públicos e superou muitas dificuldades na vida até conquistar o seu sonho. Inspirada na história do pai, que morou nas ruas dos 9 aos 18 anos, mas que após ingressar na carreira militar, estudou até se tornar oficial da Força Aérea. Assim como o pai, ela buscou sua própria vitória, dedicou-se aos estudos e também começou a carreira nas Forças Armadas. E não parou por aí. Fez mais de 30 concursos públicos para diversas carreiras, até ser aprovada e tomar posse como juíza de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Formada em Direito, ela se especializou em Direito Constitucional. Tem pós-graduação em Neurociência e Comportamento Humano pela PUC do Rio Grande do Sul. É professora universitária da Escola da Magistratura e de cursinhos preparatórios para concurso. Doutora Rosiane do Vale, seja bem-vinda ao Cenário Entrevista. Muito obrigada pelo convite, obrigada por estar conhecendo toda essa estrutura pessoalmente. Para mim é uma honra estar aqui com você. Doutora, a senhora tem uma história de vida muito bonita, inspiradora, mas antes da gente falar os detalhes sobre essa sua trajetória de vida, vamos começar perguntando onde você nasceu. Eu sou natural de São Luís, no Maranhão, e a minha família toda é do Ceará. Meu pai militar, acabou que eu nasci em São Luís, ele serviu em São Luís, no Maranhão. Agora me conta essa história que eu falei no início do programa sobre o seu pai. Seu pai foi morador de rua? Foi, 9 aos 18 anos. Até servir, na realidade, ao Exército, quando ele pediu para servir. Mas ele foi morador de rua, sim. Dormia no banco da praça. Quem conhece Fortaleza, conhece a Praça do Ferreira. Então ele sempre diz assim, que quando não chovia, ele dormia em cima. Quando chovia, ele dormia embaixo. Foram muitos anos, né, vivendo essa vida, realmente. E como é que foi que ele passou a ser militar, né? Que a gente, da rua ao Exército? Nossa, Lili, foi algo muito desafiador para ele, né? Porque ele era analfabeto, então ele era morador de rua e para ele poder se sustentar na rua, né? Comer, além de revirar lixo, ir para as feiras, ele começou a trabalhar numa casa de jogo. E na realidade existia uma casa de jogo em que era uma hospedaria em que havia garotas de programa. Então ele limpava esses lugares. E aí e as pessoas viam ele sempre com uma tabuada na mão, tentando aprender matemática, sozinho. E um engenheiro viu e disse assim, peraí que eu vou ajudar você. E começou a ensinar matemática para ele. Aí deu a ideia para que ele fosse, chegou a época do serviço militar obrigatório, ele foi servir e ele conseguiu servir. E lá no Exército foi que realmente ele conseguiu se alfabetizar. Ele se alfabetizou com a ajuda desse engenheiro que já estava começando esse processo, já com 16, 17 anos, mas a alfabetização mesmo ocorreu aos 18. Por tudo que a gente já conversou e que eu já contei aqui sobre a sua trajetória, o seu pai é a sua grande inspiração? Você confirma? Sim. Ele continua e sempre vai ser. Foi através dele, através dele que ele me passou, que ele nos passou a mim e meu irmão, que meu irmão também é oficial da Força Aérea hoje, é controlador de voo. Então, tudo que ele nos passou foi justamente isso, essa vontade de vencer, que nada é impossível, que se você, ele sempre fala isso, que se você tiver um prato de comida, a barriguinha está cheia, você é capaz de vencer qualquer obstáculo. E saúde, né, óbvio. E a gente fica até assim, emocionado de ouvir isso, porque a gente reclama geralmente de tudo, né? Sim. E a gente sempre acha que o nosso problema é maior do que o dos outros. E se a gente começasse a olhar um pouquinho pro nosso lado, a gente veria que é pequeno, né? Por isso, Lili, que as pessoas que realizam trabalhos voluntários são mais felizes. Isso já foi feita uma pesquisa na Universidade de Harvard, e justamente isso, porque a gente sai da gente, e quando a gente vê que o nosso problema é tão pequeno diante do outro, a gente passa a entender que nós somos que nós estamos sofrendo por algo que não merece tanto sofrimento, que tem outras pessoas que estão com muito maior e a gente está vendo muitas dificuldades. Na realidade, é a nossa percepção que começa a mudar. E a gente precisa trabalhar isso, né? Sim. Agora vamos falar um pouquinho da sua história com a educação. Você se considera fruto do estudo? Totalmente. Completamente, absolutamente. Se eu procurar advérbio aqui para falar, sempre, até hoje. Você prestou
para ser exato, 33 concursos públicos. Como é que era a sua rotina? Conta um pouquinho dessa fase da sua vida. Eu trabalhava muito, muito mesmo. Trabalhava, eu sempre digo quando alguém diz assim para mim, eu não tenho tempo. Não, é prioridade. Não existe isso, de não ter tempo. Existe, claro que você pode ter uma vida super assoberbada, mas tudo é prioridade na vida. E eu trabalhava os 3 expedientes, de manhã, de tarde e de noite. E quando eu chegava, dava aula em faculdade, quando eu chegava às 22 horas, eu estudava até às 3 da manhã, vi que essa rotina não era para mim. Comecei a acordar 3h30 da manhã e estudava até 8 da manhã para poder entrar no escritório para advogar. Então, era muito sacrificante, extremamente desgastante. Tinha dias que eu dormia 4 horas por dia, até menos às vezes. Mas foi necessário, era prioridade para mim. Eu precisava passar. Então, estava passando por muita dificuldade financeira na época, né, de dificuldades de alimento mesmo, de não ter o que comer, né, de tanto estudando para concurso e viajando. Então, isso para mim foi prioritário demais. Eu tinha que passar, eu não tinha um plano B. Não sei se as pessoas pensam que você tem que ter um plano B. Não, para mim não tinha plano B. Eu tinha que passar. Ou eu estudo, ou eu estudo. Ou não tinha outra saída. Era o único caminho, não tinha outro caminho. Por isso que tem aquela frase, né? Só consegue o propósito quem suporta o processo. Com certeza. Fala um pouquinho sobre essa frase na sua vida. Liliane, olha, eu chamo de Lili porque você é uma pessoa querida. O processo, Lili, ele é muito... Eu digo assim, que se você tiver certeza de onde você quer chegar, porque para você suportar um processo, porque essa frase ela é muito ampla, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que ela é bonita, mas ela é muito ampla. E para que a gente tenha mais clareza na vida, a gente tem que saber onde é que a gente quer chegar. O que é que você quer? Defina com clareza, mas com clareza, com riqueza de detalhes. O que é que você quer? Quando a gente decide o que a gente quer, eu quero passar no concurso, eu quero montar uma empresa, eu quero casar, eu quero ter um filho, eu quero viajar, seja o que for. O que você realmente quer? E você olha o como, o que eu tenho que fazer para conseguir aonde eu quero chegar. Então, quando eu decidi, eu quero estudar para concurso e eu vou ter que passar, não tem outra saída, o que é que eu tenho que fazer para que isso dê certo? E eu lembro que eu dizia muito isso para as pessoas que estavam no meu meio estudando, eu disse, nem que eu passe na compulsória, eu vou passar. Nem que eu entre para chegar e dizer assim, tá aqui, eu passei. Eu vou de bengala, mais uma hora, isso vai dar certo. Então, eu passei, na realidade, porque as pessoas se preocupam muito com o tempo. Quanto tempo vai demorar? Grandes cargos, grandes responsabilidades e grandes processos para serem vividos. Não tem como você chegar, passar no concurso público, ocupar um cargo de chefia, seja o que for que você quiser na sua vida, montar uma grande empresa, fazer essa empresa crescer. Se você não souber realmente o caminho que você está trilhando e está disposto a subir degrau por degrau, porque nessa vida a gente evolui e aprende. E a cada aprendizado é uma evolução. Então você tem que suportar isso. E se você se apegar ao tempo, o tempo não é teu inimigo, teu aliado. Tem a filosofia, né, que fala muito a respeito do tempo de Cronos e o tempo de Kairos. O tempo de Cronos é aquele tempo do relógio que a gente está sempre ocupado, ocupado demais com os afazeres. E o tempo de Kairos, que era o meu tempo, quando eu vim entender isso, que era um tempo em que eu dizia assim, aqui é o meu tudo, aqui é a minha entrega. Aqui não vai ter celular que vai me perturbar, eu tirava o celular de perto de mim, eu deixava no outro cômodo, um apartamentinho bem pequenininho que eu e meu marido morávamos. Vai ficar em outro lugar, quem quiser falar comigo, é uma emergência, vai me ligar. E eu, a todo momento, onde eu estava na parada do ônibus, se eu estava na rua, se eu estava trabalhando, em qualquer momento, 15 minutos que fosse, eu estudava. Porque era prioridade demais na minha vida. Então esse processo a gente suporta, desapegado do tempo, eu pensei não ficar apegada ao tempo, o tempo de Cronos, como diz a filosofia grega, e fui para o tempo Kairos. O tempo que eu tiver eu vou aproveitar, eu vou estar entregue a ele. Eu não vou estar aqui sentada fazendo de conta, porque eu não estou cumprindo meta para ninguém. É a minha meta, é para mim isso daqui. E dói, né? É um processo doloroso, né? Demais. Mas é satisfatório. Sim. Quando a gente alcança lá o objetivo. Sim. Agora, você com toda essa sua experiência e também como professora, qual é a dica que você daria hoje para quem está iniciando
O curso de Direito, que é o curso que proporciona mais oportunidades de concurso. Sim. Lili, para quem está se formando hoje, ou então está iniciando a faculdade, vamos para quem está iniciando, né? Para quem está iniciando, que foi a sua pergunta. Decida. Tudo na vida é uma decisão. Absolutamente tudo. Decida o que você quer. O mais cedo possível. Não deixe para fazer isso quando se formar. Não é que você não vai conseguir. Vai. Mas se você tiver um pouco de inteligência emocional para decidir, que inteligência todos nós temos, mas a inteligência emocional para decidir o mais cedo possível, você consegue trilhar um caminho e alcançar o resultado. Não é de forma rápida, porque nada é rápido. Não tem atalho, entende? São 5 anos de faculdade. Se você decidir o mais rápido possível, você vai começar a trilhar esse caminho, subir degrau por degrau. E quando chegar na graduação, no dia que colar grau, graduei, você já tem uma bagagem construída. E aí você vai passar em concurso, você vai advogar, se especializar na área. Então, decida e comece a direcionar a faculdade para onde você quer, que foi o que eu fiz. Especialista em neurociência e comportamento humano, como é que isso contribui para os estudos, para o trabalho? Explica para a gente essa relação. Nossa, é muito importante. Assim. Eu digo que quem puder ir atrás desse conhecimento é fundamental. A neurociência, eu estou fazendo neurociência e comportamento humano pela PUC e eu vejo que isso agregou demais na minha vida. Por quê? Eu entendi por que determinados comportamentos ocorrem com a gente, com nós mesmos. Passei a entender o comportamento do outro. Na realidade, a neurociência, ela te dá autoconhecimento e esse autoconhecimento faz com que você conheça o outro. E nessa especialização, eu percebi que foi algo que me deu um despertar. Na realidade, foi uma expansão da consciência, em que eu passei a entender que o nosso cérebro, além de dar toda a fisiologia do cérebro na especialização, a gente entende que tudo na vida, todos os nossos comportamentos, todas as nossas decisões, elas são baseadas em crenças. E essas crenças de identidade, de capacidade, de merecimento, tudo isso veio na infância, dos 0 aos 7 anos. Isso para mim fez toda a diferença até com a educação da minha filha. Dos 0 aos 7 anos é a formação dela como ser humano. Que crença que ela vai ter? Que se ela vai se aceitar como ela é, se ela merece estar ali. E dos 7 aos 12 anos é uma fase em que ela já se identifica como indivíduo e ela passa a entender que ela, como indivíduo, ela tem que conquistar o espaço dela. Então a neurociência ela vem trazendo, e para os setênios, são tantas coisas lindas e intrigantes que a gente não sabe, as mudanças que nós temos a cada 7 anos na vida, por isso que dizem a crise dos 7 anos no casamento, não é por isso, é porque nós temos realmente grandes mudanças a cada 7 anos na vida, isso é fisiológico. Isso tem a ver com as nossas conexões neurais. Isso, sabia. Tudo isso a neurociência explica. Em relação aos 7 anos, né? Você diz assim, mas se você pensar 7 anos atrás, sua vida estava completamente diferente. E quando chegar nesse setênio, você vai ter uma necessidade de mudança, porque as suas conexões neurais são outras. Inclusive, até aproveitando, nós estamos falando no início do curso de Direito, a gente mencionou aqui, por exemplo, um estudante escolher uma faculdade, prestar vestibular com 17 anos é absurdo. Porque o cérebro, ele amadurece com 25 anos. Ele só vai amadurecer com 25. Então, decisões tomadas antes dos 25 anos são decisões precoces. Por isso muita gente muda, né? Depois. Muita gente faz transição de carreira, muita gente se divorcia, porque casou jovem e talvez não era aquela pessoa que você imaginava. O teu comportamento também não é o mesmo, não tem a maturidade. Então, é uma série de coisas que você vai aprendendo e que você diz assim, poxa, você para de julgar o outro. Entende? Você traz isso para o teu trabalho, você traz isso, no caso, para a sala de aula. Eu passei a entender como é que os meus alunos podem aprender melhor, que cores são que eles aprendem mais, como é o estudo ativo. E tudo isso é a neurociência da aprendizagem, que são módulos que a gente tem sobre isso também.
E melhora muito a nossa vida. Eu quero começar a aprender mais sobre isso. Mas no próximo bloco a gente continua aqui a entrevista com a doutora Rosiane do Vale. O intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta e nesse bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória da doutora Rosiane no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Como é que você veio parar aqui no Amazonas? No Amazonas eu vim a primeira vez como militar. Passei no concurso da Força Aérea, vim servir aqui no 7º Comando Aéreo Regional. Então, primeira vez eu vim como tenente da Força Aérea. E depois, com o concurso da magistratura, passei, né, e continuei por aqui. A senhora ocupa hoje um cargo que poucas mulheres já conseguiram, né, chegar, porque é uma profissão predominantemente masculina. Quando é que você decidiu que seguiria a carreira jurídica, especificamente na magistratura, ou o direito veio depois? O direito veio depois de tentativas para entrar na faculdade de medicina. Então não entrei, não consegui passar, passei no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para técnico, aí foi quando me veio a ideia, o meu pai falou, nossa, você passou, então talvez esse direito seja uma boa. E eu fui para o direito, mas a magistratura em si, eu digo para você que a mão de Deus está em tudo. Então, assim, eu nunca pensei em ser juíza, não. Eu pensava em ser defensora pública, porque eu gosto muito de gente. Então, assim, eu sempre gostei. Então, eu achava que a minha missão como defensora seria muito acolhedora. Eu teria muito acolhimento, teria um trabalho assistencial muito grande. Então, mas a gente não sabe os caminhos e os propósitos de Deus. E aconteceu, eu não passei, cheguei até a fase final da defensoria no concurso público. Eu até comentei isso com você nos bastidores, fiquei por 0,01 centésima. E quando foi no concurso da magistratura, eu fui avançando, fiquei bem classificada. E eu entendi que o meu propósito, que eu gostaria de fazer, do acolhimento, da assistência com as pessoas, a magistratura, ela me possibilitaria isso de uma forma muito mais abrangente. E eu tenho certeza que a minha missão foi divina. Eu digo assim, porque quando a gente entrega e deixa que Deus haja na nossa vida, as coisas acontecem. A senhora está construindo uma carreira belíssima como juíza. Quais são os desafios hoje da profissão? Ser mulher, uma vara de entorpecentes, como foi esse desafio? Eu trabalhei na vara de entorpecentes, né, durante alguns anos, na VECUT. Quando eu estava na VECUT, não só na VECUT, no interior também, que hoje eu sou titular da comarca de Manaquiri. Na realidade, a judicatura como um todo, exercer a jurisdição, não só na VECUT, como em qualquer lugar, é desafiador, Lili, porque além de ser mulher, porque nós como mulheres somos vistas como o sexo frágil, como algo que nós precisamos mais de proteção e não de proteger. Então, ser mulher e exercer a magistratura, um dos maiores desafios é se posicionar e mostrar que você tem sim, que você tem competência, tem capacidade para poder julgar, para poder aplicar a lei como ela deve ser feita. Mas tem um ponto muito importante, que o fato de ser mulher contribui demais. A nossa sensibilidade, ela é muito maior. A sensibilidade feminina mesmo. Isso influencia muito na hora que você se depara com as circunstâncias, com os casos concretos. Hoje nós estamos ocupando vários cargos, não só, né, no judiciário, mas no executivo, no legislativo, que eram basicamente preenchidos por homens. Como é que a senhora avalia essa conquista? É importante nós termos mulheres nas conduções, por exemplo, num tribunal do júri, num plenário? Ah, sim. Fundamental. Porque não é que nós somos iguais, nós nunca vamos ser iguais. Nós somos seres humanos diferentes, né? E de gêneros diferentes. Então não tem essa da gente, até às vezes sou rechaçada por falar isso, que mulher não é igual, nós temos direitos iguais, temos direitos, mas nós não somos. Então,
o fato de ter uma mulher exercendo, estar à frente da presidência do Tribunal do Júri, estar à frente de uma vara especializada no tráfico de drogas, isso traz, vamos dizer assim, autoridade, no sentido de que nós, mulheres, podemos sim estar à frente no combate ao crime organizado, no combate às facções, às associações criminosas. Então isso faz com que a gente consiga se posicionar diante de um mercado que é tão opressor, que existe tanta violência doméstica ainda, que existe ainda a posição de que nós merecemos a proteção, merecemos, mas nós também podemos proteger. Então isso para mim é super edificante. Ver uma mulher no Tribunal do Júri e ter participado, né, da vara ter exercido a judicatura numa vara especializada, isso fez toda a diferença para mim. Hoje, com todas essas conquistas, você acredita que chegou no topo da sua carreira ou ainda tem outros sonhos que você quer percorrer ainda? Nada. Não, acho que o topo é só quando a gente vai para o céu. Lili, eu acho que enquanto a gente tiver vida, a gente tem que sonhar. O ser humano, ele é movido à esperança. Se você tirar a esperança do ser humano, ele morre. Ele é um ser humano vivo, morrendo a cada dia. Então, eu digo para você que tem muitos sonhos. Nossa, como eu sonho, meu Deus. Sonho muito. Sonho, e isso, quando a gente sonha, a gente tem esperança, a gente nos move, a gente se levanta, a gente entende que os nossos propósitos vão se ampliando cada vez mais. Claro que hoje, os meus propósitos hoje, os meus anseios, os meus sonhos são completamente diferentes do passado. E a vida é assim, a vida é movimento, né? Você se sente um exemplo como mulher? Você acha que você inspira outras mulheres com a tua história de vida? Porque eu já estou me inspirando com a tua história. Então, Lili, eu acho que todos nós somos exemplos. Eu acredito que nós influenciamos uns aos outros. Segundo a neurociência, nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Então, e não necessariamente conviver de estar colado, de conviver, de estar almoçando junto, tomando café junto, não é isso. De você verificar a história de vida e tomar aquelas atitudes, aquelas condutas para você. Então, esses exemplos, eu posso dizer para você que eu tento hoje mostrar que é possível. Sim, que é possível. É possível com fé, é possível com disciplina e ações, pequenas ações diárias. Então, você não pode querer ganhar o mundo com muito a fazer. Não, faça com pouco que tem. Usa o pouco que tem para que as coisas possam dar certo. Mas se coloca em movimento. Inclusive, é bíblico isso, né? Nós temos o Manual da Vida, ele sempre diz isso, né? Onde ele disse, Deus disse para Abraão, ele falou: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e segue. Segue que eu vou te mostrar o caminho. Ou seja, se coloque em movimento. Que o movimento, durante esse movimento, as coisas vão abrindo, vai saindo, vai clareando, sabe? Os obstáculos, eles vão se afastando, mas você precisa caminhar. E as pessoas paralisam. Então, se você continuar caminhando, tudo você vai ver aquela luz no fim do túnel, você vai ver aquelas nuvens, elas saindo da tua frente. Eu digo isso por experiência própria. Então, o exemplo que eu quero mostrar, a inspiração que eu quero ser, é nesse sentido. Que mensagem você deixa para as mulheres que estão aqui nos acompanhando ou que vão assistir essa entrevista? Que mensagem você deixaria? Que ela, por ser mulher, ela está o fato de nascermos mulheres já é algo que nos diferencia demais no mundo. E o fato de nós podermos gerar, o fato de termos sensibilidade aflorada, só pelo fato de podermos gerar, não significa dizer que tem que ser mãe, porque isso é uma decisão muito única. Mas a mensagem que eu deixo é que faça a diferença. Nós não viemos esse mundo a passeio. Nós viemos esse mundo porque temos cada um talento. Cada um aqui tem uma habilidade. E ela sendo bem desenvolvida, seja o que for. Eu sei fazer unha, eu sei cozinhar, eu sei cuidar bem dos meus filhos, seja o que for. Você tem uma habilidade, explore-a. E quando você explorar, quando você se alinha com a tua habilidade, ao alinhamento, é sucesso. Porque é isso que eu digo para você que o universo quer de nós, alinhamento.
com as nossas habilidades. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente continua a entrevista aqui com a doutora Rosiane do Vale. O intervalo é bem rapidinho. Estamos de volta e nesse bloco a gente faz a mesma pergunta para todos os nossos convidados. Além da gente apresentar a trajetória profissional, de vida, a gente quer saber um pouquinho mais sobre o nosso convidado. E a gente vai fazer a mesma pergunta. Qual é a sua opinião sobre o cenário político nacional? Se nós precisamos nos educar politicamente, nós precisamos conhecer quem está na corrida eleitoral, quem está querendo disputar esse cargo público e entender como funciona o sistema político. O cenário político hoje é um cenário inseguro, mas por causa de nós. Porque somos nós quem decidimos, somos nós que colocamos, são cargos eletivos. Então, a partir do momento que nós tivermos consciência política com interesse primário, falando um pouco uma linguagem técnica, mas eu vou ser mais clara, com interesse em que eu não penso só em mim, na minha classe, eu estou pensando no todo, porque a maioria das pessoas ela exercem um voto porque o político A ou B vai fazer por ela, pela classe dela, pela profissão dela. E não é assim. Você tem que pensar no todo, porque você vive num mundo em que temos várias pessoas, num país em que tem várias pessoas. E ele não vai, essa pessoa que você vai votar, não vai governar só para você, ela vai governar para todos. Então, pense no direito de forma difusa. Ao chegar a uma urna de votação e apertar o número correto lá para o seu candidato. Eu acho que tendo essa consciência universal e política, aí sim a gente consegue escolher bem. E antes da gente encerrar, vamos para um rápido bate-bola. Eu vou falar uma palavra, você me diz o que ela representa ou o que ela significa para você, o que vem no momento. No momento. Educação. Sonho. Direito. Justiça. Concurso público. Independência financeira. Tribunal de Justiça. Humanização. Magistratura. Pacificação. O Amazonas. O Amazonas é uma terra abençoada. Família. Minha base, meu tudo. Você tem um sonho? Vários. Um medo. De deixar esse lugar lindo. Uma esperança. De viver 100 anos. Religião. Cristo. Quem é Rosiane do Vale Cavalcante Jacinto? Filha do José Antônio Cavalcante e da Raimunda do Vale Cavalcante. Mãe da Maria Vitória, casada com Aquiles Loco Jacinto. Essa é a Rosiane. Doutora Rosiane, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, ter compartilhado um pouquinho da sua história de vida e da sua trajetória profissional. Obrigada. Eu que exerço minha gratidão por esse momento. E o Cenário Entrevista fica por aqui. Na próxima